Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua para a nossa terceira e última parte da aula de Era Vargas. Falamos de governo provisório, falamos de governo constitucional e agora a gente vai falar de Estado Novo. Então, antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, assinarem clicarem na sinetinha para ficarem avisados de quando sair novidades e compartilhar esse vídeo e esse canal com seus amigos nas redes sociais para a gente poder chegar a um maior número de pessoas. Beleza? Agradeço a ajuda de todos e bora lá, vamos começar. Então vamos falar do Estado Novo, o período do governo Vargas, conhecido como o seu período de governo ditatorial, né? É nesse momento que o Vargas governa com todas as características de uma ditadura. É nesse governo que ele centraliza o poder nas suas mãos de forma mais clara, né? E isso fica referendado, né? Isso fica quase não, né? Isso fica autorizado de alguma forma, né? Pela Constituição que o Vargas vai outorgar, né? Que ele vai impor ao Brasil, conhecida como Polaca, uma Constituição de forte influência fascista, né? Ela tem esse apelido porque ela é baseada na Constituição polonesa fascista, né? Então, a partir dessas determinações da Constituição polaca de 37, o Vargas passa a ter direito a suspender, na verdade ele suspende, né, as assembleias legislativas, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal. Também é dado a ele o direito de intervir nos governos e prefeituras, e ele vai substituir vários governadores e vários prefeitos por interventores. É nesse momento em que as liberdades individuais do brasileiro vão ser suspensas, né, com clara característica ditatorial, né, então um governo muito controlador. Assim como todos os partidos políticos também vão ser suspensos. E é interessante a gente pensar nessa questão da suspensão do partido político, porque o Vargas ele dá esse golpe em 37 com o apoio da AIB, como a gente viu na aula passada. E o Plínio Salgado, ele vai ficar muito bravo com o Vargas, né? Ele vai tentar um golpe de Estado, inclusive, a intentona integralista, que a gente já falou dela também. E nessa intentona integralista, por conta de uma desorganização e tal, o Vargas vai conter esse movimento e o Plínio ele vai ser exilado, ele vai se exilar em Portugal, né? Mas a suspensão dos partidos políticos, o que eu quero reforçar aqui, é que a suspensão dos partidos políticos ela acontece inclusive na esfera dos partidos aliados, né? Então nenhum partido existia mais e o Vargas governava exclusivamente com as pessoas que ele confiava ao seu lado, né? E para que esse controle pudesse ser exercido da melhor maneira, o Vargas cria o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o maior órgão e mais importante órgão do governo Vargas, né? Ele tinha duas funções. Ele tinha a função de controlar aquilo que estava sendo dito no Brasil, né? Nos meios sociais, aí, nos jornais, rádio, na música. Ele controlava o que estava sendo falado e, ao mesmo tempo, o DIP era usado para fazer propaganda do Vargas. Afinal de contas, o Vargas tem uma característica populista muito forte já nesse período. Então, o DIP ele vai ser fundamental, uma peça-chave para a propagação daquilo que o Vargas queria que a população soubesse, né? E para que ele pudesse se comunicar com a população e fazer esse seu discurso, então, populista, ele cria um programa de rádio chamado Hora do Brasil, um programa que existe até hoje na rádio brasileira, hoje com o nome Voz do Brasil, mas desde então esse programa nunca mais saiu do ar e ele tem função mais ou menos semelhante, que é essa ideia de poder fazer o discurso, né, poder fazer a fala daquilo que o governo quer que a população escute. Então é uma transmissão de informação do Vargas para a população, né, o programa Hora do Brasil. Junto a isso, o Departamento de Imprensa e Propaganda tinha uma outra função, então. Além de controlar aquilo que estava sendo passado através da Hora do Brasil, o Departamento de Imprensa e Propaganda também fazia o papel de censura prévia. Então tudo aquilo que seria publicado nos jornais, tudo aquilo que seria colocado na rádio, tudo aquilo que seria gravado como música, e o samba vai sofrer muito com isso, é um assunto muito legal que a gente até pode discutir num outro momento, a história do samba, especialmente no final da década de 30 e 40, quando ele vai ser perseguido, né? Então tudo isso, jornal escrito, jornal falado, música, tudo isso passava por uma censura prévia, por uma autorização ou não
de pessoas ligadas ao Vargas, né? Então o Departamento de Imprensa e Propaganda tinha essas duas ideias: fazer a divulgação do governo através de propagandas oficiais e da Hora do Brasil, e fazer um controle daquilo que seria falado através da censura prévia. Tá? Então fiquem atentos, porque o Departamento de Imprensa e Propaganda é um tema muito recorrente nas provas de vestibular, né? Pode aparecer uma questãozinha aí para vocês no final do ano. Bom, com relação à economia no período Vargas, também temos algumas coisas importantes. O Vargas ele vai seguir nesse período com o seu projeto de desenvolvimento urbano e industrial. E para isso ele precisava organizar um pouco o sistema trabalhista brasileiro. Então a ideia do Vargas era criar uma situação em que não houvessem grandes conflitos entre burguesia e trabalhador. Então o Vargas ele tinha muito medo de que a organização trabalhista crescesse no Brasil e isso fizesse o Brasil ser encaminhado para um modelo de governo socialista. Né? Então, para isso, ele precisava controlar os trabalhadores. E para controlar os trabalhadores, ele precisava ofertar a esses trabalhadores melhores condições. Então, o governo populista do Vargas também tem essa cara de dar ao trabalhador uma segurança maior para que ele não se revoltasse. Tá? Então, ele faz um trabalho em que ele se distancia do socialismo e ele se distancia do liberalismo, criando um governo com característica corporativista, semelhante ao fascismo italiano mais uma vez. Né? Então, para isso, ele cria a Justiça do Trabalho, que faria um meio-campo entre os trabalhadores e o patrão, nos momentos das rescisões de trabalho, especialmente, e a legislação sindical, que vai dar ao sindicato também essa cara, também essa ideia de fazer um meio-campo, né? De fazer um jogo nem tanto ao patrão, nem tanto ao trabalhador, e evitar grandes conflitos, evitar greve, né? Evitar grandes revoltas trabalhistas. Então, uma das grandes marcas dessa tentativa de equilíbrio do Vargas são as leis trabalhistas, especialmente o salário mínimo, que era calculado naquela época como uma quantidade de dinheiro necessária para que o trabalhador, para que o homem trabalhador, que era a grande realidade do mercado de trabalho naquela época, né, as mulheres ainda muito mais excluídas do que hoje, né, o salário mínimo ele era calculado na quantidade de dinheiro que um trabalhador precisava para sustentar uma família de 5 pessoas, que era a média da família brasileira naquela época, né, um pouquinho mais do que isso. Mas então, essa é a grande marca do Vargas, nesse sentido de oferecer condições de trabalho, melhores condições de trabalho ao trabalhador, mas também não ser um governo voltado ao trabalhador em grande peso. Né? Começa a se criar aí aquela ideia de que o Vargas era o pai dos pobres, né? Mas também aquela ideia de que o Vargas era a mãe dos ricos. Afinal de contas, o desenvolvimento urbano e industrial foi sempre pensado no crescimento capitalista do Brasil. Né? E mais um detalhe importante sobre a questão do sindicato. O sindicato ele era uma empresa privada, digamos assim, né? Era uma instituição privada, não era uma instituição pública do Estado. Né? E para esse sindicato funcionar, foi criado um imposto sindical, em que todo trabalhador deveria obrigatoriamente se vincular ao sindicato e pagar um dia de trabalho por ano como imposto para que esse dinheiro fosse dado ao sindicato. Dessa forma, o sindicato tinha dinheiro para poder existir e também para criar alguns benefícios aos trabalhadores sindicalizados, como clubes recreativos, né, algumas coisas nesse sentido, para que o trabalhador pudesse aproveitar. Lógico, o dinheiro não dava para oferecer esse tipo de benefício a todos os trabalhadores, então todos pagavam, mas alguns se beneficiavam. E esses que se beneficiavam acabavam elegendo as mesmas pessoas ao sindicato, e essas mesmas pessoas faziam o jogo do Vargas, né? E esse jogo que interessava ao Vargas, né? E de alguma forma a essas poucas pessoas que se beneficiavam dos sindicatos, criando a ideia do sindicato de pelego, ou seja, aquele sindicato que trabalhava muito mais para o governo do que para o trabalhador, né? O sindicato que trabalhava muito mais para o patrão do que para o trabalhador. Tá? Outro ponto importante da questão trabalhista do Vargas é a construção da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, que dava às leis trabalhistas uma força de constituição.
Então a CLT é uma segunda Constituição brasileira. Ela é fortemente inspirada na Carta del Lavoro, da Itália, né, do fascismo italiano, mas ela dá uma força de lei aos direitos trabalhistas que é muito difícil de mexer. Né? E essa CLT ela existe até hoje e garante hoje princípios mínimos, né, para os trabalhadores brasileiros. E coisas básicas, né, como férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, não é nada demais. O que a CLT oferece não é nada demais, senão apenas o mínimo necessário para que o trabalhador tenha uma condição de vida quase que mínima, né? Pensando que de 1943 para cá muita coisa na economia mudou e o salário mínimo já não tem, por exemplo, essa mesma força de compra que tinha em 1943. Né? Hoje, nem de perto, um salário mínimo sustenta uma família. Né? Então, a CLT ela tem essa importância hoje, né, histórica, criada pelo Vargas, mas ela já não tem mais a mesma força. Né? Então, o trabalhismo do Vargas ele é criado nesse sentido, né? E a economia ela vai avançar numa velocidade muito grande, né? Por conta da industrialização e da urbanização, como o programa do Vargas. Vale lembrar que o Vargas ele não vira as costas para o campo, ele cria várias organizações que tinham como objetivo cuidar da produção do café, da produção do mate, da produção da cana-de-açúcar, né? Tudo no sentido de proteger esse setor agrário, né? Que também era economicamente importante para o país. Mas é sensível o salto econômico industrial que o Brasil tem nesse período do governo Vargas, no período do Estado Novo, especialmente por conta da Segunda Guerra. Então, o Vargas, no período do Estado Novo, ele vai misturar um intervencionismo muito forte, né, e um nacionalismo também muito forte. Então ele fazia da seguinte maneira, né, o que o Vargas vai fazer é o seguinte, ele vai fortalecer a indústria nacional, mas ele não vai abrir mão, ele não vai proibir, ele não vai combater as multinacionais e as empresas estrangeiras que atuavam no Brasil. Tá? Então, isso é um ponto importante. Ele também vai mexer na indústria nacional, mas ele não vai virar as costas também para a indústria internacional. E é óbvio que esse momento do governo Vargas ele é marcado por conta da Segunda Guerra Mundial. E o Vargas tira um proveito enorme da Segunda Guerra, porque as indústrias de substituição, assim como na Primeira Guerra, funcionaram na Segunda. Só que o Vargas tira da Segunda Guerra Mundial uma vantagem que não foi tirada na Primeira, que é a construção de um parque industrial de indústria de base. E para isso, né, o Vargas ele vai se utilizar do conflito entre aliados e o eixo, né? O Vargas vai mexer com esse conflito para tirar proveito próprio. Então, o Vargas ele vai, ao máximo, ficar neutro. Até 1942, o Brasil está neutro na guerra. Né? E o Vargas joga com essas rivalidades entre o eixo e os aliados, entre a Alemanha e Estados Unidos especialmente. Né? E óbvio, o Vargas ele era claramente fascista, né? Ele tinha um governo claramente fascista, ele era claramente fascista, é complicado de dizer, mas o Vargas tinha um governo claramente fascista, especialmente o Estado Novo, a CLT, a Constituição, enfim. Né? Isso dava a ele essas características fascistas. E o Vargas se aproxima do Hitler. Né? E nos primeiros tratos com o Hitler, ele começa a tirar da Alemanha algumas vantagens para o Brasil. Né? E quando os Estados Unidos, quando o governo norte-americano, quando o Roosevelt fica sabendo disso, o Roosevelt começa a pressionar o Brasil também. E o Vargas, pressionado pelos dois lados, ele tira vantagem, ele tira proveito. E ele faz isso barganhando com os dois lados para saber quem ofertaria melhores condições ao Brasil. Né? E nessa briga entre Estados Unidos e Alemanha para saber quem conseguiria o apoio do Brasil, as relações elas se estabelecem de uma maneira melhor com os Estados Unidos. O Brasil oferece alguns benefícios, como alguns monopólios de extração de minérios, como por exemplo o diamante, o minério de ferro, que são ofertados aos Estados Unidos, o direito da construção de uma base aérea na cidade de Touros, né, ao norte da cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Então é construído lá o trampolim da Vitória,
a base naval americana em solo brasileiro. Só que em contrapartida, o Vargas consegue uma grana muito grande para investir na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, né, no melhor armamento para o Exército Brasileiro, enfim, uma série de financiamentos muito vantajosos que o Vargas tira disso. E o Vargas acaba se alinhando aos Estados Unidos, se aproximando aos Estados Unidos, criando um grande problema com a Alemanha em contrapartida, por questões óbvias, né? E disso sai, em 1942, a oficialização do posicionamento do Brasil, né? Um problema com a Alemanha enraivecida com isso, afunda 5 navios brasileiros, 5 navios mercantes brasileiros, e essa é a desculpa que o Vargas precisa para declarar guerra à Alemanha com o apoio da opinião pública, né? Então o Vargas ele consegue entrar na guerra sendo respaldado pela opinião pública. Então percebam como Vargas ele tem essa habilidade política, ele joga o jogo político com uma qualidade que poucas pessoas fazem. Né? O Vargas, um cara que tinha claras pretensões fascistas, ele entra na guerra ao lado dos Estados Unidos contra o fascismo. Né? Isso vai ser um problema para ele posteriormente. Mas nesse momento, Vargas faz esse jogo com uma habilidade impressionante. Né? E dessa relação com os Estados Unidos é extraído aí a política da boa vizinhança. Né? As relações entre Brasil e Estados Unidos elas avançam bastante. Inclusive, dos estúdios da Disney sai o Zé Carioca, a gente tem a imagem da Carmen Miranda vendendo um Brasil questionável, né? Aí é um outro tipo de papo também, mas a gente vira... A Carmen Miranda vira a imagem do Brasil nos Estados Unidos nesse momento, e óbvio, né, que a ideia de que a Carmen Miranda... com as frutas na cabeça e aquela coisa toda, acabam criando essa imagem do Brasil absolutamente ruralizado e atrasado, enfim. Mas isso é um outro debate, né? Mas a imagem da Carmen Miranda é construída nos Estados Unidos nesse momento da política da boa vizinhança. Né? Então a gente tem o Zé Carioca, né, sendo criado nos estúdios da Disney, que também vende uma imagem de um Brasil que eu particularmente... acho um pouco complicado, né? O malandro, o cara preguiçoso e tal, mas né, era o Brasil sendo comercializado nos Estados Unidos nesse momento, dentro dessas novas relações com os Estados Unidos. E em 1942, o Brasil, então, voltando à questão, falar da guerra um pouquinho mais, né? Em 1942, quando o Brasil declara guerra à Alemanha e vai ter os seus navios afundados e tal... o Brasil começa a se preparar para participar da guerra. E esse preparo vem com a criação de 2 organizações militares do Brasil. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né, representada por essa cobra com um cachimbo na boca, né, a cobra vai fumar, era o lema da FEB, né, os pracinhas brasileiros, e eles vão atuar fortemente na Itália e tem uma participação importante. Né, a gente tem que pensar nisso. O Brasil tem uma participação importante, vai atuar junto com os exércitos americanos, né, com os pelotões americanos, e o Brasil vai participar de vitórias importantíssimas, como por exemplo em Monte Castelo, evitando que o exército italiano vá ao fronte de guerra alemão, ao fronte ocidental de guerra alemão, lutar contra o avanço, né, dos aliados ali. Então o Brasil, quando vence a Batalha de Monte Castelo, nesse exército conjunto com os Estados Unidos, tem um papel importante, né? Eu tenho visto aí, vejo muita gente falando que o exército brasileiro não participou ou que teve uma participação pequena. Isso não é verdade, né? Apesar do pouco treinamento, apesar do número relativamente baixo de militares, o Brasil compõe uma força militar importante, né? E ajuda os aliados nesse conflito aí, especialmente no norte da Itália. E além da FEB, a FAB, né? A Força Aérea Brasileira, que tinha o lema Senta Pua, né? E a FAB também vai ser construída e vai ser criada, né? E vai ser treinada para participar da Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil faz parte desse exército vitorioso da guerra, só que isso cria uma grande crise para o Estado Novo, isso cria uma grande crise para o Vargas, porque há uma incoerência nessa guerra, como a gente falou agora há pouco. Né? O Vargas é um cara ditador. O Vargas governa ditatorialmente, claramente influenciado pelo pensamento fascista, e ele luta pela democracia. Então essa incoerência ditadura versus democracia, essa incoerência ditadura e democracia do Vargas vai fazer com que muitos setores
da sociedade brasileira se coloquem contra o Vargas, se coloquem contra o Estado Novo, contra o Vargas não, mas contra o Estado Novo. E o Vargas, ligeiro do jeito que era, né, rapidamente ele convoca as eleições, já em 45, perdão, ele convoca as eleições para 46, né, e os principais partidos, a UDN e o PSD, vão se alinhar a militares, né, e outro grande setor do Brasil, formado por PTB, formado pelos partidos comunistas, por algumas centrais sindicais, vão ficar muito preocupados com a eleição sendo colocada em funcionamento antes de uma Assembleia Constituinte, antes de uma Constituição pronta. Então, esses setores, PTB, alguns sindicatos, os partidos mais à esquerda, eles vão se unir e criar um movimento chamado de queremismo, que era um movimento que desejava a permanência do Vargas no poder até a Constituição, criando aos olhos do Exército e aos olhos dos Estados Unidos uma grande preocupação, porque o Vargas ainda dispunha de valores legais ditatoriais para anular uma eleição, para anular uma Constituinte. Então, por conta disso, os militares apoiados aí, então, pelos Estados Unidos vão dar um golpe de Estado junto com a UDN no Brasil, né? Vão dar um golpe de Estado e vão tirar o Vargas do poder, né? Naquele momento, o Vargas é tirado do poder, ele vai para São Borja, a sua terra natal, e ele vai se candidatar às eleições legislativas, né? Então, o Vargas se candidata a deputado, o Vargas se candidata a senador. Naquela época, podia sair candidato a vários cargos e por vários estados, né? E depois de eleito, caso em mais de um, a pessoa deveria escolher uma posição só, né? Então o Vargas sai candidato a deputado, sai candidato a senador e sai candidato a deputado constituinte. Candidato a deputado constituinte, o Vargas sai por São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia e Rio de Janeiro, né? E ganha todos, né? Então o Vargas, ele reforça a sua força política. O Vargas é eleito deputado constituinte por todos os estados. E ele acaba optando a ser deputado constituinte pelo Rio Grande do Sul, né? E essa força política ela vai ser buscada pelo Dutra. O Dutra aparecia perdendo a eleição, né? Ele seria derrotado de acordo com as pesquisas, né? Então, na reta final da eleição, o Dutra busca apoio do Vargas, e o Vargas e o PTB, que era o seu partido, acabam aceitando, que até então estavam neutros, né? Acabam aceitando apoiar Dutra, e esse apoio do Dutra, esse apoio do Vargas ao Dutra é fundamental para a eleição do Dutra a presidente do Brasil, inaugurando uma nova fase da política brasileira, que é a República Populista, que a gente vai deixar para uma próxima aula. Certo? Espero que tenham gostado. Se ficaram com dúvidas, não se esqueçam, pode escrever aqui nos comentários, podem deixar as dúvidas aí. Faço questão de responder a todas elas. E em breve a gente se vê novamente, em breve sai mais uma aulinha. E para quem não conhece ainda, segue a gente lá na nossa página do Instagram também, História Nua e Crua. Se inscrevam aqui no canal. Para quem ainda não é inscrito, agradeço demais a todos e nos vemos em breve, tá certo? Gente, brigadão, valeu, um grande abraço, tchau, tchau.